A paz de Cristo, meus irmãos. Salmo 135 diz assim: Aleluia, louvai o nome do Senhor, louvai os servos do Senhor. Vós que assistis na casa do Senhor, nos átrios da casa do nosso Deus. Nós iniciamos aqui o Salmo 135. O salmista ele começa aqui louvando ao Senhor pelos seus grandes feitos. E aí ele vai desde lá do Egito, ele começa no Egito, no verso de número 8 ele fala: Foi ele quem feriu os primogênitos no Egito, tanto dos homens quanto das alimárias. E ele vai descendo dizendo que Israel foi liberto do Egito e foi passando pelas nações até chegar à terra prometida. Feriu muitas nações e tirou a vida a poderosos reis. Aí vem falando aqui todas as coisas que o Senhor fez, ou seja, é um cântico de adoração ao Senhor e de gratidão pelos grandes feitos de Deus através da sua misericórdia com o povo de Israel. E olha o 15 aqui, eu acho legal esse daqui, que ele faz uma comparação, ele fala assim, ó: os ídolos das nações são prata e ouro, obras das mãos dos homens, têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, pois não há alento de vida em sua boca. Ou seja, ídolos inanimados, ou seja, que não tem movimento, não tem nada. E aí ele faz uma comparação: olha, o nosso Deus, ele é poderoso. Ele tirou a gente lá do Egito, passou pelas nações, passou por cima de todo mundo. E esses deuses aí, pagãos, são deuses inanimados, não tem movimento. Eles não fazem nada, tem boca, não fala, tem ouvido, não ouve. E aí ele faz uma comparação aqui. E aí ele termina assim o Salmo: desde Sião bendito seja o Senhor, que habita em Jerusalém. Aleluia. Salmo 136 fala da misericórdia de Deus. Ele é aquele salmo conhecido pelo refrão: porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. E assim ele vai até o verso 26, que diz assim, termina assim: ó, tributai louvores ao Deus dos céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então o Salmo 136 é aquele salmo que a gente conhece, que fala que é a misericórdia de Deus, ou seja, é sempre bom nós colocarmos a misericórdia de Deus em questão, porque às vezes nós achamos que as obras são feitas pelas nossas próprias mãos, mas nós esquecemos que a misericórdia do Senhor dura para sempre, Ele quem nos livra, nos dá alento, nos abençoa. Aí no Salmo 137, saudades da pátria. É um salmo saudosista, onde aqueles cativos que estão ali na Babilônia, eles se entristecem por lembrar da terra prometida de Jerusalém, lembrar de Sião. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativo nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Aqui é muito interessante, porque louvar no meio do sofrimento, no meio da tristeza é muito, muito ruim. E tem momentos em nossas vidas que nós temos que, em meio à turbulência, em meio à tristeza, nós temos que nos levantar e começar a agir, senão as coisas pioram.
E aqui os opressores, ou seja, eles eram assenhorados, eles tinham senhores, eram escravos na Babilônia. E eles falavam: canta algum cântico aí que vocês sabem, de Sião, aqueles cânticos lindos, maravilhosos. Imagina o que passava na cabeça daqueles homens. Os salmistas que tinham que louvar, cantar em uma terra distante da sua. E aí eles choravam, sentado ali tocando harpa, porque eles lembravam da glória que Deus havia dado no passado para eles. O verso 4 diz: como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Eles se perguntavam: como que a gente vai conseguir cantar o cântico do Senhor em terra estranha? É muito triste. Porém, Deus, Ele às vezes nos prova para que nós venhamos ser aprovados. E no meio da tristeza nós temos que tirar força do nada, não sei da onde, para poder lutar e vencer. Então, o Salmo 137 ele é um relato verídico de situações que aconteceu com eles e acontece conosco também. E Deus, creia sempre assim, Ele sempre nos dá uma força extra que a gente não sabe de onde sai, porém nós conseguimos receber essa força e agir, lutar. Receba de Deus essa força. Ainda que você esteja passando por situação difícil, por problema, precisando chorar por lembrar das coisas boas, mas mesmo assim não desista. Continue firme. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.